Então, a gente vai começar falando do fator estratégico das tendências. Mundialmente falando, olhando para as tendências mundiais aí da moda, a gente tem lido muito que a moda enfrenta um momento crucial em 2025. As tendências globais, elas apontam para várias necessidades, para várias adaptações, e adaptações rápidas e respostas inteligentes. São mudanças sociais, mudanças tecnológicas, mudanças ambientais, e a moda está no meio de tudo isso. Então, esse ano, a moda ela vai ser mais do que um reflexo do nosso tempo. Ela é uma força motriz para transformar culturalmente e empresarialmente. Uma coisa que eu percebo muito no nosso mercado é que nem sempre as tendências de moda são olhadas de forma estratégica. Muitas vezes é muito operacional. As pessoas fazem a pesquisa lá do que tem no mercado, ou do que aconteceu nos desfiles, ou do que a moda está apresentando no street style, ou do que a moda está apresentando nas vitrines, e uns copiam, outros pegam referências, e assim se leva o mundo. Mas a gente sabe que a necessidade estratégica é muito maior. E mais do que nunca, dentro desse momento crucial aí para 2025 que a gente está percebendo, nós precisamos ter um olhar mais estratégico, apostar nas tendências corretas, apostar na hora certa, porque também tendência certa na hora errada é tendência errada. Então a gente precisa saber a hora. Então, a gente precisa saber qual a tendência, a hora que a gente vai apostar e a dose que a gente vai apostar. A dose que a gente aposta depende muito da característica de cada marca e da característica do modelo de negócio que a marca tem. Então, gente, vamos guardar essa questão estratégica e focar nisso, ter esse entendimento estratégico. Toda a parte de inovação e tecnologia, todas as adaptações que as empresas precisam fazer para implantar novas tecnologias, depende muito de decisão estratégica. Então, o futuro é agora, tá? O futuro da moda sempre é agora. A moda tem essa peculiaridade de sempre olhar na frente, de sempre estar à frente. Então, o futuro sempre é agora. A gente não pode deixar isso passar, a gente não pode viver no passado ou somente no presente, a gente precisa olhar o futuro. E essa é uma grande oportunidade. E nas nossas aulas, nós vamos aprender um pouco isso, como olhar esse futuro, como quantificar esse futuro, como trazer os detalhes do futuro para o nosso negócio, para a nossa estratégia. O conteúdo da aula. Primeiro vai ser o que é pesquisa de tendências, depois os tipos de tendências que existem, como surgem as tendências e os ciclos das tendências. Então, a primeira coisa, o que é uma pesquisa de tendência? O que é tendência de moda? A tendência de moda, ela é um fenômeno cultural e econômico, que ela reflete as mudanças de comportamento, de valores e de preferências de consumo dentro de uma sociedade e em um determinado período. E isso é traduzido em estilos, em formas, em cores, em materiais, em detalhes e em atitude também, e que isso domina a indústria da moda. Ela funciona como um indicador de direção, é a tendência de moda que dirige para onde a gente está indo. Então, ela aponta características, ela aponta as expressões estéticas, ela aponta os desejos do consumidor. São movimentos culturais, são movimentos sociais e estéticos que guiam a criação e o consumo de produtos. Então, a tendência ela está entre a indústria e o consumidor. O papel da indústria é a identificação dessa tendência. E o consumidor, ele olha, ele entende e ele vai adotando a tendência que a indústria coloca para ele. É claro que entre uma coisa ou outra existem vários estudos, existem
situações, existem preferências, existem desejos e existem necessidades. E isso a indústria precisa estudar. E é por isso que nós estamos aqui falando de uma forma muito séria sobre tendência de moda. A observação constante, observar tendências, a ferramenta observação, ela é poderosíssima e todo profissional de moda precisa utilizar a observação como ferramenta. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco de metodologias de observação. Existem métodos para se observar, não é só ficar olhando, não é só ficar olhando um desfile, não é só ficar olhando as pessoas na rua. Não, existe método, existe forma de trabalhar. E é isso que a gente vai fazer aqui nas nossas aulas. Então, a gente tem vários exemplos aí históricos, exemplo de tendências que pegam, exemplo de tendências que a gente já viveu e que a gente vive hoje, que a gente está conseguindo perceber, observar e vestir na moda. Então, entender a tendência de moda é fundamental para tomar decisões estratégicas, principalmente na área de desenvolvimento de produto e marketing. O profissional de moda que compreende a dinâmica da tendência, que entende historicamente como ela se comporta, como ela entra, como ela sai, ele tem uma ferramenta poderosíssima na mão. Por quê? Porque ele consegue estudar como o consumidor olhou isso e como o desejo do consumidor está diante dessa tendência. Os tipos de tendência. É muito importante a gente entender quais os tipos de tendências existem, porque a gente consegue trazer uma estratégia, uma decisão estratégica sobre cada um. Então, são 5 tipos de tendência: a microtendência, a macrotendência, a megatendência, tendências regionais e globais e tendências de estéticas e comportamento. O primeiro tipo são as microtendências, que são movimentos específicos, de curta duração, são movimentos rápidos que a moda tem. Elas capturam normalmente a atenção de um nicho ou a atenção de um segmento de mercado. Elas surgem através de influências culturais, sociais, tecnológicas, econômicas, e geralmente elas estão em elementos estéticos, como cores, como padrões, como estilos de vestuário, acessórios ou algum comportamento do consumo de moda. Um exemplo é o tênis core, que a gente viveu fortemente nesse ano de 2024. Qualquer pessoa queria usar um tênis Adidas, um tênis samba. Então, a gente viu isso na Europa, a gente viu isso na América do Norte, a gente viu isso no Brasil. Certo? Então, foi um movimento rápido que aconteceu, tá? Que ainda ele tem, algumas pessoas usam, mas já diminuiu muito, então foi uma febre ali, né? As microtendências, elas são características muito de uma febre, onde todo mundo quer usar naquele momento e depois desaparece. Então, ela tem a característica de ter um foco específico, de ter um ciclo de vida curto, de ser adotados por nichos, de ter alto impacto visual, quer dizer, a pessoa olha e percebe aquilo, e percebe que estão usando, e isso vai gerando desejo, vai gerando desejo. Eu vejo 1, eu vejo 2, eu vejo 3, eu vejo 10 pessoas usando, e eu quero usar aquilo também. Então, isso é muito importante. Então, a decisão estratégica de se apostar numa microtendência é importante que se saiba a hora. Como ela é de curta duração, quando ela passa, não adianta você apostar nela depois que ela já passou, porque depois que ela passou, o desejo já foi embora, as pessoas já estão desejando uma outra microtendência. Então, isso é muito importante. Vou contar uma história aqui para vocês de uma empresa que eu fiz um trabalho, e essa empresa, ela tinha uma característica muito interessante, porque uma decisão estratégica dela era ter um movimento, um lead time de coleção muito curto. As coleções dela eram muito rápidas, né? Aconteciam muito, muito rapidamente. Então, ela esperava, muitas vezes,
que a tendência chegasse nas lojas, chegasse nas vitrines para poder apostar. Só que isso era terrível, porque quando ela queria apostar na tendência, a tendência já tinha ido embora, porque ela tem o tempo da produção, ela tem o tempo do desenvolvimento, então não dava mais, tá? Então, isso é muito importante. Não adianta esperar a microtendência estar na vitrine. Você precisa detectá-la antes disso, para dar tempo de você desenvolver o teu produto e estar na hora que todo mundo coloca na vitrine. Então, isso é uma decisão estratégica. E isso depende de estudo. Isso depende de um conhecimento de ciclo de tendência. Por isso é importante o estudo, por isso é importante você quantificar a tendência, por isso é importante você olhar a tendência no detalhe. E aí teve uma situação nessa empresa que apareceu uma tendência X, tal, que ia ser uma microtendência muito rápida, e que era nítido que aquela tendência ia estourar num determinado momento. E 3 meses antes, eu levei para a direção da empresa isso, olha, a gente está percebendo que existe algo forte que vai acontecer, e eu acredito que a empresa precisa apostar nisso. Só que precisa desenvolver. Eu, na época, ainda falei, olha, vamos desenvolver 3 produtos, mas a dona da empresa não quis, falou, não, é muito risco, parará, e não vai dar certo. Enfim, aquilo passou. 3 meses não, foram 4 meses. 4 meses depois, bingo, a tendência estourou, tá? E aí todas as influencers, todas as blogueiras, todo mundo usando as peças, e o que aconteceu? A empresa ficou de fora, a empresa ficou para trás. Aí ali a dona da empresa queria fazer a peça, e eu falei, agora não adianta mais, a hora que você colocar essa peça, que vai ser daqui 3 meses que você vai conseguir colocar a peça na vitrine, ninguém mais quer. Então, esse é o perigo. E isso acontece muito no mercado, muito. O medo, né, de quem toma a decisão de apostar numa microtendência, e aí não faz, o mercado que apostou está lá e vai vender, e a empresa fica para trás. Além de perder a venda, ela perde a credibilidade como uma empresa de moda. Porque uma empresa de moda, apostar em coisa nova, traz credibilidade do mercado. Isso é muito sério e muito importante. O outro tipo de tendência são as macrotendências, que são movimentos mais amplos, mais estruturais, um pouco mais duráveis, né, que refletem mudanças mais significativas nos valores, nos comportamentos, em prioridades da sociedade. E essas tendências transcendem temporadas e impactam diversas áreas de moda, de arquitetura, de design, de tecnologia, de comportamento de consumo e até questões políticas e ambientais. Por exemplo, a malha conf, a moda conf, desculpa. A moda conf, ela veio muito com a pandemia, né? Então, ela surgiu lá, a hora que todo mundo estava em casa, mas faziam lives e reuniões de trabalho. Então, tinha que estar confortável, mas tinha que estar bonita, tinha que estar bem vestida, tinha que estar legal diante da câmera. Então, ela surgiu e ela foi uma febre aí durante algum tempo, tá? Durante 2, 3 anos, ou até um pouco mais. Hoje ela ainda está forte, perdeu já um pouco de força, mas ela ainda tem força. Então, ela foi um impacto. Eu me lembro que na época da pandemia, bem ali no comecinho da pandemia, várias empresas pararam. E eu fazia também um trabalho numa empresa, e eu ainda falei, não vamos parar, não podemos parar. Né? De alguma forma, alguma coisa vai acontecer. E surgiu naquela época os moletons tie-dye, que foi uma febre no mercado. E quem fez, vendeu muito. Então, dentro de uma macro tendência, que foi a moda conf, existiu uma micro tendência, que foi o moletom tie-dye.
Então, olha que interessante, olha, e como isso é estratégico. Você olha para a macro tendência, você percebe que existe uma direção, e depois vem ainda uma micro tendência para complementar isso. Então, as características de uma macro tendência é uma longevidade, ela tem uma vida um pouco mais longa, ela tem um impacto multissensorial, ela é mais profunda, ela não é só uma coisa estética, né? Então, ela mexe um pouco com o nosso comportamento, com o nosso desejo, com a nossa necessidade do momento ou a necessidade por um tempo. Tem uma relevância cultural e social e tem uma conexão aí com os valores humanos. As megatendências. As megatendências são movimentos mais abrangentes, mais estruturais, a longo prazo, que transcendem setores, né? Então, setores de indústria, geografias, influencia valores, comportamentos e prioridades globais. E, diferentemente da micro e da macro tendência, ela tem um impacto duradouro, transformador. Normalmente, uma mega tendência vem transformar um tempo, vem transformar um momento, ela molda o futuro de uma sociedade, ela molda o futuro da indústria e ela também molda o futuro da moda. A sustentabilidade e a tecnologia são exemplos de mega tendência, que já falamos há muito tempo, e ela ainda continua em alta, e ainda continua evoluindo, e ainda continua buscando um lugar aí e uma evolução, e ainda vai durar muitos anos. Então, normalmente, uma mega tendência ela tem um impacto global muito forte. Ela tem uma longevidade maior do que a macro tendência. Ela tem uma força transformadora. O quanto a sustentabilidade e a tecnologia têm transformado a moda. Incrível. Ela conecta forças sociais e ela tem um efeito estrutural. Hoje, empresas que implantam tecnologia precisam cuidar da estrutura, porque não dá para implantar tecnologias se você não olhar para a sua estrutura, se você não olhar para o seu processo. Aqui eu trouxe alguns gráficos inicialmente desses primeiros tipos de tendência. Então, a gente percebe que a microtendência ela dura aí em torno de 2 anos, no máximo. A macrotendência dura até 5 anos. E as megas tendências, muitas vezes 20 anos ou até mais, dependendo do momento. Aqui a comparação de categorias, né? Como funciona cada uma delas, como é que elas evoluem, onde elas começam e como é que elas vão impactando e durando e alcançando aí o mercado. Aqui é o impacto da macrotendência na indústria, numa escala de 0 a 100. Então, como impacta? E olha o tamanho da microtendência lá que a gente viu, mas olha o impacto que ela tem. Olha o percentual de impacto naquele pequeno espaço de tempo. Aí depois a gente vê tendências regionais e globais, tá? Que são movimentos estéticos e comportamentais que emergem numa área geográfica específica, muitas vezes influenciadas pelas características culturais, sociais, econômicas e até climáticas de cada região. Então, a gente tem um exemplo aqui da moda regional japonesa, da Lolita. Então, isso é muito forte ali no Japão. Né? Então, quais são o que influencia, né? Então, tem uma influência cultural, uma influência de tradição, tem uma conexão aí com o clima, com a estação ou com a cultura. Normalmente são tendências mais nichadas, né? Está estabelecido muito num nicho, e a velocidade de disseminação. Então, depende muito de onde ela está, ela vai ser disseminada mais rápido ou mais lento. E aí, qual que é o nosso papel quando a gente identifica isso? Dependendo da marca, dependendo da sua identidade de estilo de marca, você vai perceber se é possível usar ou não essa tendência na sua marca. Aí a gente fala de um outro aspecto, que é a identidade de estilo. Para você usar uma tendência como essa, por exemplo, não é toda marca que carrega, que segura uma tendência dessa.
Você precisa ter muito entendimento da sua identidade para poder inserir uma tendência regional ou global. E a quinta são as estéticas, tá? Que elas também são muito importantes, porque ela tem uma influência cultural e uma influência de estilo e de consumo. Então, essa classificação, ela fala muito de expressão, né, da forma como um profissional ou como uma marca enxerga um comportamento, um estilo, valor. Então, ela tem um reflexo muito forte nesses comportamentos. Então, por exemplo, né, a cor neon ou o consumo consciente, tá? Então, a cor neon, ela pode ser caracterizada como uma estética. Existem designers ou existem marcas mais jovens que usam cor neon, porque aquilo faz parte da estética de design. Aqui eu coloquei uma foto do Valentino. Então hoje o Valentino, ele tem uma direção de produto que tem uma estética mais vintage, tá? Então, a estética do design influencia, impacta diretamente a marca. Então, aqui as características dessa tendência, elas são visuais, em primeiro lugar. Depois, ela tem uma influência de contexto cultural. Ela tem um ciclo de vida de curto a médio, depende muito da marca e do design. Então, normalmente, quando o design ele tem uma estética muito forte, como é o caso desse design, ela vem com muita força, ela vem como algo novo, ela vem como um olhar novo no mercado. Só que no decorrer do tempo, isso enjoa, isso cansa. Então, isso tem que tomar muito cuidado, né? Eu entendo que o design, normalmente, ele tem o seu olhar, ele tem a sua característica, ele tem a sua essência, mas ele tem que tomar cuidado na força da sua estética, para não mudar a cara de uma marca, para não mudar a essência de uma marca, a essência dele e não da marca. O segundo assunto é como surgem as tendências e como elas se espalham. Então, isso é uma questão mega interessante, né? Que muitas vezes as pessoas falam muito pouco. Então, as pessoas acham que as tendências surgem na cabeça do estilista ou da marca, coloca no desfile onde todo mundo pesquisa. E não é assim. Na verdade, existem estudos muito mais profundos, tá? Que levam a tendências, que levam à criação de tendências. É muito mais abrangente. E essa abrangência é feita por muitos profissionais capacitados e muitos especialistas em sociologia, em psicologia, pesquisadores gerais em política, economia, comportamento, tudo influencia a moda. Então, uma das coisas que mais me encanta, na verdade, na moda é exatamente isso. A minha decisão de estar na moda, né, de começar a trabalhar com moda, além da estética, eu sempre gostei de criação, né, de criatividade, aprendi a desenhar muito cedo e tal, mas o que me encanta na moda é essa união de fatores para que a moda possa acontecer de uma forma com sucesso. Não é só criação, não é só comportamento, não é só atitude, a política, a economia, a sociedade, o clima, né? O que está acontecendo no momento, tudo isso influencia na tendência de moda. Quais são as etapas da criação de uma tendência? Primeiro a informação, depois a organização, depois o filtro que é feito de tudo isso, até chegar nos relatórios que são lançados aí no mercado. Então, a primeira etapa é a informação. Então, as tendências começam com uma coleta de informação, onde especialistas, pesquisadores de diversas áreas, né, como a gente já falou, psicologia, sociologia, economia, tecnologia, política, comportamento, trabalham, tá, para coletar a informação, para coletar esses estudos sobre mudanças comportamentais, econômicas, sociais,
Então, um exemplo aqui são relatórios de impacto cultural, mudanças demográficas. Então, organizações internacionais como ONU, Banco Mundial, publicam relatórios que são analisados pelas pessoas que criam tendências. Empresas de pesquisa de mercado, por exemplo, como a McKinsey e outras, realizam análises específicas de mercados, análises específicas de setores e detectam preferências de consumo e avanços da tecnologia. E laboratórios e tendências de think tanks, que hoje isso é muito forte, que são organizações especializadas em prever cenários futuros. Baseados em quê? Baseado em dados culturais, em dados sociais e tecnológicos. Então, aqui começa tudo. Existe metodologia para essa coleta de informação, e a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, tá? Então, não perca a próxima aula, que vai ser bem interessante, porque existe método para essa coleta. A segunda parte é a organização. Então, esses dados insights são coletados e passam por um processo de organização, feito por empresas públicas e privadas, e tem a função de estruturar essa informação e torná-las aplicáveis no mercado, né? Então, através de um método, se percebe como que isso vai aplicar. E existem algumas empresas e organizações aí que organizam essas informações. O WGSN é um deles, que é um site mundialmente famoso aí como pesquisa de tendência. Peclair Paris, que é um caderno de tendência, que é um pirô de tendência, que a gente chama, que ele é focado em narrativa de tendências e guia criativos, com análises socioculturais. Eu particularmente, gosto muito do Peclair. Aí tem a Trend Union, que também é muito parecida com Peclair, que explora tendências, que publica, né, detalhes e apresentações globais. O Pantone, que é a indústria da cor, tá, que trabalha especificamente com cores, organiza previsões cromáticas, então está o tempo todo lançando cor nova. O Pantone, ele traz a receita da cor, né? Além dele trazer a tendência da cor, ele também traz a receita de como essa cor é feita. Aí existem agências públicas, né? Então a gente tem um exemplo aqui do Sebrae no Brasil, tem câmaras de comércio no mundo inteiro e governamentais, onde auxiliam um pouco nessa organização de dados. As feiras e eventos, então feiras como Première Vision, que é na França, que é uma das maiores salões de moda, focado em design, em lifestyle, vem apresentar tendências que surgem aí pelas marcas e pelos pesquisadores. A terceira fase é o filtro dessa tendência, é o fluxo dessas informações, né? Então, a coleta de dados, os especialistas enviam esses relatórios de estudo, essas análises, esses insights para essas agências especializadas. Depois, existe uma filtragem e a consolidação dessa informação. Então, as agências normalmente têm equipes de analistas internos que trabalham como consultores, que também vão para a rua, que também vão coletar informações mais rápidas, mais do momento, e através de ferramentas de Big Data, de IA e outras informações, conseguem compilar esses dados e transformar isso numa tendência consolidada. E os relatórios, então, de toda essa informação, de todo esse estudo, saem os relatórios, certo? Que é onde é o filtro da informação. Então, cada órgão tem uma forma de colocar esse relatório. Então, através de paleta de cor, através de análise de consumo, através de inovação tecnológica, outras só falam de formas, outras de estampa, outras de tecido. E esses relatórios, eles são divulgados, são vendidos para marcas, para designers, para varejistas. E através desses relatórios,
é que sai a tendência que a gente usa e que a gente vê hoje. Então, esses relatórios também são apresentados em workshops, em palestras, em eventos, e aonde isso vai se proliferando no mercado e essa informação vai sendo divulgada, e aí a gente vai criando o desejo também de usar a tendência que está sendo falada. O quarto assunto é o ciclo de tendência, é o ciclo de vida delas, né? O ciclo de vida, ele descreve as etapas pelas quais as tendências, ela surge, ela emerge, ela cresce, atinge o ápice, declina e desaparece. Então, isso é fundamental, isso também é extremamente estratégico, entender este ciclo. Por quê? Porque ele muda dependendo da tendência. Então, é muito importante ficar atento naquele gráfico que a gente falou, quanto tempo as tendências duram no mercado. Então, isso é fundamental para ter um negócio de sucesso. Então, quais são as etapas? A introdução, como ela evolui, o pico, a maturidade, o declínio e a obsolescência. Então, eu coloquei aqui até a foto da cor do ano, né? A gente tem a cor do ano aí pela Pantone, que é o Mocha Mousse, que é o marrom, que uns falam que não é uma cor muito fácil, né? Mas que o mercado está aceitando bem, pelo menos a informação que eu tenho nas marcas que eu trabalho ela tem evoluído e tem vendido, então é uma tendência que teve uma força aí bem interessante. Então, primeiro a introdução. Então, a tendência criada. Então, ela inicialmente é adotada por um grupo selecto de pessoas. Então, são designers, são influentes, são celebridades, nichos culturais aderem a essa tendência, adotam essa tendência e ela começa a aparecer. Então, ela começa a aparecer nas passarelas, em campanhas exclusivas, no street style ou em pessoas de vanguarda, campanhas de vanguarda. Então, ela começa do topo para a base, sempre. Então, artistas, criativos, pessoas inovadoras. Então, por exemplo, uma nova silhueta, o exemplo Ballonnet. Então, o Ballonnet a gente já viu que vem surgindo aí aos poucos na tendência há um tempo. Então, ela vem e ela vai crescendo, a gente vai vendo, né, influenciadores, criativos, artistas usando. Aí depois ela vem para o desfile de alta costura, depois para o desfile de prêt-à-porter, tá? Até cair no mercado de massa. Depois ela começa a crescer, né? Então ela começa a ser notada pelo por quem é mais atento, por quem se informa, por quem estuda, por quem olha. Ela é apresentada muito pelas marcas premium, né? As marcas começam a testar, as marcas de médio porte começam a testar tendências em cápsulas, começam a testar tendências de uma forma mais tímida. Então, como exemplo disso, foi o tom Viva o Magenta, né? Que foi uma coisa que ganhou destaque, que ganhou a mídia e depois ganhou o público e depois ela desapareceu. Aí a maturidade. Qual é a maturidade? Quando a massa aceita isso, quando o grande varejo aceita isso, que atinge aí um mercado amplo, né, e adotada por marcas de fast fashion, e aí você começa a ver essa tendência em vários lugares, ela ganha popularidade, você vê em todo lugar, aparece nas vitrines, nas campanhas, nas coleções, em diversos preços, tem do preço mais alto até o preço mais baixo. E aí é onde começa a saturar o mercado, né? Onde o mercado já começa a enjoar da tendência, na verdade, né? Vira algo muito repetitivo. Então, aí o declínio começa a ser perceptível. Aí começa a declinar, o mercado começa a saturar.
a tendência perde o apelo inovador, ela já não é mais nova, ela teve uma superexposição e já ficou velho, já ficou enjoativo, é assim que o mercado funciona. Aí a demanda começa a reduzir, as pessoas já não querem mais, já não vende tão bem. Aí as peças que você tem nessa tendência vai para desconto, né? Vai para saldo, e aí ela vai sendo substituída por outras tendências. E a obsolescência, aí elas desaparecem, ninguém mais quer. Né? Aí ela enjoa tanto que ninguém mais quer, ela não vende mais, e aí já vem uma nova tendência. E isso é um ciclo dinâmico, extremamente dinâmico. E uma coisa super interessante, e por isso que é importante estudo, né? Por isso que é importante a gente estudar, não só olhar tendência, mas estudar tendência, porque olhar tendência é fácil, ficar olhando o desfile é fácil, olhar a vitrine é fácil, olhar o que o WGSN traz é fácil, mas precisa estudar o ciclo, estudar comportamento, porque essa tendência, ela pode ter uma ressignificação ali na frente. Elas podem voltar tempos depois e elas voltam reinterpretadas para um novo público, num novo contexto, de uma nova forma. Então, esse ciclo, né, quem estuda o ciclo de tendência tem muito mais percepção, muito mais agilidade e muito mais certeza para apostar e dizer, vamos nessa, porque essa vai vender, porque essa vai dar certo. Então, tendências que lá no passado foram arquivadas, se tornaram nostálgicas, e elas voltam a ser relevantes em algum momento. Então, elas podem muitas vezes virar uma moda vintage, upcycling, então aí vem um ciclo novo, aí elas são inovadas de alguma forma. E é isso, pessoal, a aula de hoje. Eu quero agradecer a participação de todos. Aqui estão as minhas redes sociais para quem quiser me seguir, o meu WhatsApp para quem quiser entrar em contato. Sou extremamente grata aí pela participação de todos. E a gente vai... Deixa eu só... eu vou liberar o PDF da aula, tá? Então, vou liberar o PDF aqui para vocês, pelo link da aula, e vocês podem baixar o PDF. Agradeço... No Instagram, o pessoal está aqui ao vivo no Instagram. E tem o pessoal do Instagram também. Sou muito grata aí por todo mundo que está no Instagram. Eu não estou conseguindo ver, gente, desculpa, tá? Mas eu quero agradecer e fico à disposição. Vocês têm os meus contatos aí diretos. E quem quiser entrar em contato comigo, me chamar a qualquer momento, dúvidas, tá? Eu estou à disposição. E espero vocês na quinta-feira que vem, na próxima aula, que a gente já vai falar de método, a gente vai falar de formatos mais práticos para que vocês consigam fazer uma pesquisa de tendência aí onde vocês trabalham. Um abraço a todos.